Olá, amigos, amigas, bem-vindos a mais um estudo do livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje estamos aqui na companhia da nossa querida coordenadora, Andrea Marshall, novamente hoje um programa internacional direto dos Estados Unidos para vocês. Mas antes de começarmos o capítulo 17, vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos, pedindo proteção e auxílio aos amigos espirituais, para que possamos ter um estudo abençoado, protegido, que possamos aprender, vivenciar e, acima de tudo, colocar no nosso dia a dia tudo o que aprendermos. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, sempre conosco, nos inspirando, nos guiando, e também a proteção e o auxílio de Divaldo Franco, nosso querido Di, que retornou ao mundo espiritual há quase um ano, mas que sabemos está ativo, e ao espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que nos trouxe essa obra brilhante, que nos permite aprender, nos permite dividir esse conhecimento. Estendemos essas vibrações de amor, de paz, de fraternidade a todos os nossos irmãos que estão perto de nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que partilham nossas vidas, e também a todos que, através do mundo, estão em dificuldades, vítimas de diferentes acontecimentos mundiais nessa época conturbada, que todos possam estar protegidos, inspirados, que possam ter resignação e, acima de tudo, fé para superar as dificuldades. Agradecendo ao Mestre Jesus por outra oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedimos permissão de começar os nossos trabalhos. Que assim seja. Então, nós vamos começar hoje no capítulo 17 com o resumo. O capítulo se chama Terapia Desobsessiva. E Filomeno então nos fala que desde quando se iniciaram as terapias espirituais em favor de Carlos e Lício, a irmã emerenciana estabeleceu um programa paralelo de assistência fluídica por meio de passes diários, a fim de manter o equilíbrio emocional dos dois, ao mesmo tempo impedindo que espíritos zombeteiros, ociosos ou exploradores das energias fisiopsíquicas viessem a piorar a situação dos pacientes, mesmo que não estivessem diretamente ligados a eles. Sucede o mesmo na área espiritual ao que ocorre na área física. O que acontece é que quando existe putrefação, a amostra atrai moscas que espalham degenerescência. O tratamento das alienações mentais, incluindo a obsessão, é muito desgastante, por motivos óbvios, exigindo então moralidade, paciência, fé e títulos de enobrecimento por parte daqueles que se dedicam ao trabalho. No que tange ao labor terapêutico para as obsessões, esses requisitos são fundamentais, porque não se os identificando naqueles que os aconselham, eles apontam o bom caminho, ou seja, os dialogadores, os espíritos doentes rechaçam-lhe as palavras ante a evidência de que elas são expressas sem verdade, pois não são vividas por aqueles que estão proferindo essas palavras. O paciente, com efeito, sintoniza com os bons conselhos do seu dialogador, nele encontrando apoio emocional, como outros enfermos encontram nos seus médicos, para vencer ou contornar as dificuldades que surgem durante o tratamento.
Em relação à família, é importante que se considere a contribuição como muito importante, valiosa, porque todo problema psíquico e mesmo físico em alguém traz uma correlação com os membros do clã. Especialmente no capítulo das obsessões, é evidente que o enfermo se torna, de alguma forma, instrumento de cobrança, mesmo que indireta, para aqueles com quem vive e a quem se vincula por impositivos do passado. O grupo familiar, então, é constituído por seres que se necessitam mutuamente para os cometimentos evolutivos inevitáveis. O grupo de trabalhos desobsessivos também possui sérias responsabilidades que não podem ser desconsideradas. Cada membro atuante da equipe exerce um tipo de tarefa que se reflete no êxito do conjunto, conforme a conduta que mantenha. Não terminando o tratamento de ambos obsessores e obsediados quando são encerrados os processos da sessão mediúnica na casa espírita, já que prosseguem além das vibrações materiais até com maior intensidade. Foi desse modo, providenciando a decisão da benfeitora emerenciana, destacando especialistas em fluidoterapia, auxiliares para fornecer nos lares dos doentes constantes resultados em torno do adiantamento do processo ou quaisquer outras ocorrências que lhes diziam respeito. Filomeno acompanhava então, por intermédio de Filinto, o que sucedia com os amigos em tratamento. Carlos, no dia imediato ao desligamento de José Manuel, já liberado da constrição da mulher-mãe, que o desculpou no primeiro encontro e graças às energias que recebia dos passistas espirituais, acordou muito bem, com humor relativamente renovado e até otimista. A mãezinha não pôde esconder a agradável surpresa e logo atribuiu esse resultado à dedicação da irmã emerenciana. Embora não entendesse como sucedia esse tratamento do rapaz, teve a certeza que ele foi beneficiado e redobrou seu entusiasmo íntimo e formulou um plano para sensibilizar o filho em favor dos valores da vida espiritual. O pai, desencarnado, o Sr. Empédocles, que anotara na melhora do rapaz, passou a induzir a esposa ao diálogo oportuno. Ela, então, durante um café da manhã, disse ao filho: Alguns dias visitei uma casa de caridade espiritual que me foi recomendada em busca de conforto moral e paz. Desde que seu pai partiu, que adicionamos a saudade, a solidão e o sofrimento. A nossa religião afirma que a vida continua e eu creio nessa verdade. Se ele prossegue vivendo, acompanha os nossos sofrimentos. Como foi um homem justo e bom, onde quer que seja, que esteja, e sei que estará em um lugar de bênçãos, ele não vai ficar indiferente às nossas aflições. Como, porém, saber o que ele nos pode oferecer ou o que deveremos fazer? Por isso, recorri a um senhor que é médium e tive uma entrevista com seu guia espiritual, que, segundo penso, corresponde ao nosso anjo da guarda. O filho exclama surpreso: Mamãe, a senhora não está se metendo com essas coisas? Não? Elas são muito perigosas. Ela responde: Inicialmente eu também pensava assim. Fui receosa, mas eu precisava fazer. Era como se uma força superior me impelisse. Desacostumada àquele gênero de culto, senti-me um tanto confusa no começo. Logo após, observando as reações dos que consultavam o médium, fui me tranquilizando. E quando chegou a minha vez, orei com fervor, supliquei auxílio divino e ele não me foi negado. O médium me falava de uma forma tão real que eu podia sentir que estava em frente, pela vez primeira, com o mistério da sobrevivência. Tudo me indicava que se tratava de um espírito de luz. E o que a senhora foi fazer lá? Fui pedir ajuda a nós, a sua doença assim tão complicada. E aí, Carlos, depois de refletir um pouco, disse: É curioso isso. Antes eu sofria de pesadelos que não me davam trégua, toda vez que dormia, raramente conseguindo repousar. Durante esses dias, porém, teve uma diferença. Os sonhos continuam,
mas já não me desequilibram. Eu me senti num tribunal sendo julgado por crimes horrendos de que na hora eu me recordava. A acusadora era uma mulher demônio. Depois foi um homem Satanás. Diziam que eu os matei e o mesmo fizera seu filho. Dentro de mim, eu sabia que era verdade, apesar de agora não me recordar. Houve uma discussão forte, mas não agressiva, e ela me perdoou, essa mulher demônio. Noutra noite, foi a vez do homem, que terminou por fazer o mesmo, me perdoando. As pessoas do tribunal, juízes, advogados, eram benignas, sérias e muito justas. Nas vezes em que tal ocorreu, papai estava presente e intercedia por mim. Recordo-me bem de uma senhora negra e idosa, jovial e bondosa, que me sorria, me defendia e me amparava com outro ser de barbas venerandas e incomparável doçura no olhar, na face e na voz. São eles, meu filho. Louvado seja Deus. Eles quem? Pergunta Carlos. Os espíritos bons. A senhora idosa é a irmã emerenciana, guia do médium com quem eu falei e que prometeu me auxiliar. Os outros eu não sei quem são, mas tenho certeza que são anjos do bem. Vamos lá hoje, meu filho, pediu emocionada a senhora Catarina. Tenho medo, mamãe. Sou louco e posso ter uma crise. Você não é louco, filho. Está doente, é certo. Se vier a crise, lá é o lugar ideal. O pai então envolve o enfermo numa onda de coragem que o renova. Carlos, estimulado pela vibração positiva, concordou, afirmando: Vamos sim. Se for como a senhora diz, passaremos então a frequentar a casa. Ela, muito feliz, acrescenta: Procure fazer planos que lhe preencha os espaços mentais, a fim de que nada venha a perturbar os nossos planos. Leia algo bom, a Bíblia, o Novo Testamento. Isso, isso mesmo, filho, qualquer coisa enquanto eu cuido da casa. À noite, então, no horário das consultas, Filomeno vê entrar o senhor Empedócles e os cooperadores trazendo Dona Catarina e Carlos para entrevista com a benfeitora. E Felinto também indica a presença de Lício, que igualmente viera sob a tutela dos seus fluidoterapeutas espirituais. A irmã emerenciana, que facilitava a entrevista, saudou-os. Sejam bem-vindos à nossa casa. Catarina então diz: Ah, minha irmã, Deus seja louvada. Felicidade está entrando em nossa família outra vez. É como se meu marido ainda estivesse conosco. Hoje eu trouxe meu filho Carlos, a quem convidei e ele aceitou. Emerenciana então gentilmente se dirige a Carlos. Já nos conhecemos, não é, Carlos? Temos estado juntos algumas noites, não é verdade, meu filho? O jovem mal pôde balbuciar. É, sim. Jesus, meu filho, é o médico divino de todos nós, e ele nos permitiu trabalhar juntos em favor da sua saúde e com outros companheiros, que não são juízes, e sim irmãos de caridade. E o rapaz surpreso diz: Nossa, ela sabe de tudo. E ela responde: Não de tudo, mas de alguma coisa é certo que sim. Tudo é vida, bênçãos e ninguém se encontra sozinho. Fazendo uma pausa, prossegue esclarecendo. Carlos encontra-se no limiar da saúde relativa que o Senhor lhe concederá. Uma grande carga de fatores que o angustiavam já foi retirada. Ainda falta muito, porém. Há de crescer no bem e no amor, a fim de reparar os danos que foram causados pela imprevidência e que necessitam ser regularizados. Dependerá de você mesmo, Carlos, dos investimentos de bondade e de autoiluminação que se permita fazer. A vida vai adquirir um sentido novo e tudo que lhe pareça valioso, associe a seu novo plano de existência. Lentamente irá compreender a realidade maior que é a do Espírito Eterno. Aí depois ela se dirige à Dona Catarina, muito, que não conseguia ocultar a felicidade, e os encaminhou à Câmara de Passes, advertindo: o menino ainda necessita de assistência médica, apesar das melhoras apresentadas. Seu psiquiatra, ao constatar a mudança de quadro, ficará surpreso com o resultado do tratamento, com certeza alterará a medicação.
Aí era a vez de Lício, e esse se apresenta mais seguro. Ela pergunta: Como passa, meu filho? Muito bem, graças a Deus e a irmã. A senhora soube que meu tio esteve aqui. Sim, tomei conhecimento e providências para interromper a cilada que fora programada, envolvendo então o risco do grave desequilíbrio que a ele assaltava quando saíram do automóvel. Conforme você se recorda do sonho, naquela noite decisiva, a sua vida atual é o refluir dos atos passados, quando Anete e Felipe se comprometeram. O seu tio é o companheiro de desditas, por 2 vezes perturbador, do seu antigo esposo, a quem você igualmente infelicitou. Isso, no entanto, é passado. O que agora nos importa são realizações presentes em favor do futuro. Lício então pergunta: E posso confiar no meu tio, que me promete ajuda quando necessário? Ela responde: Confiar pode, conviver, porém, não. A convivência responde por muitos males, quando estão juntas as almas feridas dos sentimentos que ainda não cicatrizaram. O dia a dia diminui distâncias que o respeito impõe, propicia vulgaridade, quando os que estão muito próximos não se encontram forjados nos metais da honradez e do equilíbrio. Veja a grande maioria dos matrimônios, cujos cônjuges se dizem amar com eterno sentimento e, quando passam a viver em conjunto, não têm a necessária resistência como seria de desejar, partindo para a agressão, o crime, a separação. Casar é fácil, difícil é manter o casamento. Você necessita de amigos, não de um amigo especial, confidente, como é do agrado de toda pessoa em conflito. Conhecendo o seu problema, sabendo as suas raízes se encontram em vidas passadas, você deve digerir com calma o conhecimento e estudar o Espiritismo conforme Allan Kardec o apresentou ao mundo. E então vai encontrar a estrutura cultural, racional e emocional para cuidar da sua vida em termos diferentes. Jesus disse que é necessário morrer o homem velho para nascer o homem novo. Aqui estaremos para ampará-lo, tanto quanto outros amigos o auxiliarão, caso você nos permita fazê-los. Ele também é dirigido então à sala dos passes e diz quando sai: Não me abandone, anjo do bem. Filomeno então se dirige a Dr. Bezerra e pergunta: A irmã emerenciana, para minha surpresa, sugeriu que Lício estudasse as obras do codificador do Espiritismo. Ora, trabalhando ela nesta casa, não é de se estranhar? Dr. Bezerra então responde: Não vejo onde colocar a estranheza. A verdade é universal e não é patrimônio de ninguém. Allan Kardec foi o missionário escolhido para trazer o Consolador, unir a ciência à religião, colocar a ponte entre a razão e a fé, legando à humanidade essa obra ímpar que é o Espiritismo. Da mesma forma que os homens o estudam na Terra, nós, espíritos desencarnados, estudamos os seus livros para aprender, como você também o faz, e aprofundar observações e estudos maiores, em razão de nos encontrarmos no mundo das causas, vivenciando experiências mais especiais. Aqui são realizados trabalhos muito úteis na primeira fase dos problemas humanos e espirituais. Todavia, para uma aprendizagem libertadora, o conhecimento espírita constitui o repositório da sabedoria que ampara o indivíduo e impulsiona a montanha acima no rumo dos acumes. Havendo silêncio, Manuel Filomeno então se aquieta em meditação. Aí terminamos então o resumo. Vamos passar a nossa querida Andréia para fazer a primeira parte dos aprofundamentos. Com você, Andréia. Obrigada, João. Olá a todos que seguem nesse momento. É sempre uma grande alegria poder estar conectados com vocês. Nós aqui da Flórida, o João em Nova York, e assim a gente segue com os laços fraternos da amizade e também, graças a Deus, da tecnologia. Então, continuando nesse capítulo maravilhoso, e a gente agradece muito ao João pelo resumo e trazendo para nós
que ainda não lemos o capítulo, né, essas informações tão pertinentes, nós, da nossa parte, pensando na questão da terapia de desobsessão, nós recorremos a algumas obras, especificamente Missionários da Luz e também Dias Gloriosos, Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, com André Luiz, e Dias Gloriosos, do nosso saudoso Di, com Joana de Ângeles. E nós gostaríamos de ler algo interessante que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos traz para que a gente possa mergulhar no conteúdo dentro do qual nós vamos aprofundar. E ele vai dizer assim: a providencial misericórdia de Deus dispõe de recursos inumeráveis para alcançar os fins a que se destina. Não obstante, conjugando-se os esforços em ambos os lados da vida, mais eficientes e rápidos são os resultados, ensejando ao mesmo tempo às criaturas encarnadas o conhecimento da realidade de ultratumba, da vida após a vida, e a aquisição de valores pela ação da caridade desenvolvida. Quando a gente vê um parágrafo como esse, né, que a gente vai olhar assim, a gente nota a questão da palavra esforço e também falando de como esse trabalho do esforço aos dois lados da vida, eles são mais eficientes e mais rápidos são os resultados quando são aplicados dessa maneira. E é interessante porque vários de nós buscamos a casa espírita, buscamos um templo espírita, outras organizações, para que Deus possa nos auxiliar, para que os bons espíritos possam nos auxiliar, esquecendo de que eles estão sempre fazendo a parte deles e que cabe a nós também buscar, através dos esforços, fazer a nossa para que o resultado seja mais rápido. Em Dias Gloriosos, como a gente falou, tem um capítulo, que é o capítulo 3, em que a nossa mãezinha, Joana de Ângeles, ela vai falar sobre a interação do corpo e da mente. E ela vai trazer para nós, dentro desse parágrafo que a gente vai ler daqui a pouquinho, o esforço que nós precisamos fazer para fazer com que essa interação corpo e mente, ela de fato segue sendo como aquela ferramenta valiosa para a nossa jornada espiritual enquanto encarnados, enquanto temporariamente aqui. E uma das coisas que me fez muito lembrar essa questão do esforço na busca da cura, na busca da assistência, especialmente quando a gente fala de obsessão, é aquela de Jesus, quando ele diz, e se encontra em Mateus, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então Jesus começa com um verbo. Aquela menção de vir, de ir até ele, demanda um esforço. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, não é todos vós que estão leves, cheios de saúde, porque é fácil, mas ele faz esse convite para nós: vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. E é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente buscando a assistência do próprio Cristo, muitas vezes quando não somos correspondidos de imediato, porque nós sempre somos amparados, como a gente vai ver na obra de André Luiz e tantas outras, nós falamos que estamos sendo castigados, que estamos esquecidos, que Jesus de fato tem o amado, né? A gente sempre fala dos apóstolos, João foi o bem-amado, e não é bem assim. Então, é por isso que a gente gostaria de ler essa partezinha de Joana de Ângeles, quando ela vai dizer assim: o ser humano, ele é todo um universo miniaturizado. Não é possível desassociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale dizer o espírito da matéria. E ela, nesse capítulo, ela nos lembra o quão avançado a ciência propriamente já está, quando vem reunindo cada vez mais provas dessa realidade, dessa interação já reconhecida desde muito tempo, né, nos momentos da prática de cura, especialmente com aqueles médicos da antiguidade, quando perceberam que a mente, os pensamentos, ele desempenham um papel muito fundamental no equilíbrio da vida humana. Eu sei que nada que eu estou falando é novidade, mas até para mim mesma, eu esqueço, e eu sei que muitas vezes a gente esquece.
E ela cita também a contribuição da área da psicologia, destacando que o estresse, que a repressão de sentimentos, que os conflitos internos, o acúmulo de mágoas, de azedume, de ambição excessiva, a falta do próprio amor, afetam o próprio cérebro. Nós estamos falando de sentimentos que afetam o órgão físico e que geram desequilíbrios que acabam impactando o corpo. Mas Joana vai dizer também que do outro lado, nós vamos ver como os sentimentos de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz, os ideais edificantes, os ideais de acolher, de buscar aquilo que é valioso para a alma, é aquilo que vai proporcionar para o espírito, para a alma encarnada ou não, essa alta descargas de energias salutares e que pela sua própria natureza, pelas suas vibrações serem bem estruturadas, elas atuam diretamente na nossa constituição, reestruturando-nos de tal maneira que muitas vezes nos surpreende. Né? Como o Carlos, ele acorda e ele sente o bem-estar. Ele começa a notar ali a diferença dos tratamentos e de imediato a mãezinha dele vai dizer para ele buscar a leitura edificante, mesmo que seja na Bíblia ou no Novo Testamento, porque ele é católico, porque é isso exatamente que vai facilitar o conjunto da assistência espiritual com aquela material. No próprio caso dele, já se sabe que ele teria que continuar com o acompanhamento do médico, que notando a diferença dele, a diferença do seu estado da alma, iria até ajustar o remédio dele. Muitas pessoas têm vergonha de buscar a assistência da psiquiatria, da psicologia, quando isso, antigamente, muito tempo atrás, era tabu. Hoje, já não é tão tabu assim. E a gente deve insistir, porque trata-se do próprio amor. Amor, aliás, que pode influenciar o corpo, embora seja um sentimento, assim também como o medo e a raiva. E é por isso que inúmeras vezes os nossos benfeitores vão nos lembrar de que o pensamento, ele desempenha uma função muito importante no conjunto existencial dessa interação do ser humano, percorrendo todas as células do nosso corpo. Isso é legal também da gente ler em Missionários da Luz, como o passe, ele vai diretamente nas moléculas. Eu gosto de brincar na hora da oração lá na casa espírita, para a gente abrir os poros do perispírito, para que as energias salutares possam entrar e ter um efeito no nosso corpo físico. Mas é necessário que a gente possa fazer a nossa parte para que haja esse intercâmbio com o que entra espiritualmente com aquilo que diz respeito à nossa imunologia, ao nosso corpo físico, etc. E é por isso que a prece é tão importante. A gente nota que ela sai da questão meramente religiosa, religária de Deus às criaturas, para a área da ciência, que hoje nos demonstra, através de várias pesquisas, o seu efeito, porque tem a ver com a emissão, com as vibrações das emissões mentais. É como que André Luiz ele vai dizer que através da oração a gente tenta materializar o pensamento. E isso é muito legal. Porque André Luiz vai dizer assim: todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternas dos pais. Ainda que nos demoremos nas lágrimas, nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas recordando que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso mérito através dos nossos esforços. Então, a gente vai notar um exemplo bem legal que ele vai trazer na obra Missionários da Luz, na colônia espiritual Nosso Lar, um exemplo claro da questão do esforço pessoal. E ele fala assim, o benfeitor fala para André Luiz: reparem que nestes pavilhões temos 1980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comum, mas só 400 dos 1980
são atendidos com alimento e medicação especializados, porque se demonstram mais suscetíveis de ajusta melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por quanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com sopro curativo e somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. E isso me fez pensar. Quase 9 bilhões, eu acho, né, hoje em dia, de almas encarnadas na Terra. E eu fico pensando, porque o amor providencial de Deus, ele se estende a todas as suas criaturas, a todos nós. Não importa a nossa crença, não importa nem se a gente acredita no que muitas de nós pregamos, tem pessoa que não acredita em Deus, são quanto. E Deus não esquece o seu filho, a sua criatura. E eu fiquei pensando, quantos de nós nos encontraríamos capazes, não somente de receber a medicação alimento normal, quantos de nós estaríamos aptos de já receber aquela que é especializada? Quantos de nós já estaríamos capazes de receber aquela que é extra, né, água fluviadas? E quantos de nós teríamos a capacidade de já estar de pé, embora ainda perturbados? E isso está bem, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E é por isso que Joana, ela vai explicar para a gente de trabalhar, de fazer um esforço naquilo que constitui ideias, muitas vezes, que não são otimistas, que não são pacíficas, que não são alegres. A gente não percebe-as porque elas são silenciosas, mas são saudáveis ao nosso corpo. São respostas saudáveis. E eu lembro, Divaldo, né, nas palestras, vocês já devem ter escutado, e muitas vezes em conversas assim, mais reservadas, né, na hora dos breaks, dos eventos e tudo mais, que as pessoas buscavam atrás da orelha dele, porque antigamente as cirurgias plásticas eram assim, né? Eu não sei como é que era, mas ele falava que as pessoas buscavam atrás da orelha dele para ver se tinha grampos por conta da pele dele. E ele falava que a plástica dele era o trabalho do bem. Por quê? Porque ele se apresentava sempre dinâmico, sempre jovial, sempre preservando dentro do coração dele a caridade em ação, pelo trabalho que ele fazia. E nessa obra, mesmo nesse capítulo, nós somos lembrados de que nós podemos também receber a cura justa através do trabalho que nós mesmos fazemos. E é por isso, então, que a gente vê esse diálogo tão magnífico, né, tão profundo, de quando Carlos, sendo envolvido pelo paizinho, ele aceita ir para o centro espírita, para a casa espiritual com a mãezinha, onde ela tinha recebido ali o auxílio, e ele decide ir com ela, ou seja, ele vai ao encontro, envolvido pelas vibrações do pai, para entender um pouquinho mais sobre a vida além-túmulo. E nós já temos esse entendimento, porque tudo que eu estou falando aqui não é novidade. As nossas emissões mentais, elas são carregadas de energias que podem ser depressivas, deletérias, inconformistas, perturbadoras, elas podem ter efeitos danosos, elas podem até chegar a fazer com que outras pessoas entrem nessa mesma nuvem de pensamentos, não é nem cloud de documentos, né, que a gente coloca no computador, é nossos mesmos, são das nossas vibrações. E a gente acaba acredindo não somente a nossa defesa imunológica, mas a gente contribui também para a saúde do próximo que se encontra na mesma emissão mental. E aí a gente vai ver, de uma maneira muito materna de Joana de Ângeles, ela dizendo assim: a função da vida física não é sofrer, mas facultar a nós as possibilidades de ampliação dos nossos recursos internos, através do esforço, mais uma vez a palavra esforço, para bem administrar todas as ocorrências que nos afetam negativamente, provocando desajuste e infelicidade. Então, não é que nós estamos sendo culpados, Deus não está ali nos punindo, nos deixando de castigo, não é uma questão dessa, são reajustes àquilo que nós contribuímos. Toda a soma do que nós trazemos hoje nessa presente encarnação é aquilo que nós fizemos do nosso passado.
Então, ela vai dizer, em face desse comando realizado pelo Espírito, dessa função da vida física, de faculdar em nós a possibilidade de buscar os recursos, nesse comando que nós temos a capacidade de realizar, a interação mente-corpo deve auxiliar o indivíduo, proporcionando a autocura, da mesma forma como produz a autorrealização naqueles que se aplicam os meios de libertar-se das aflições emocionais, dos receios injustificados. Por que injustificados? Porque não há o que temer. Deus está com nós, vela por nós, vibra por nós, e através de Jesus, que tem os seus missionários que vêm nos auxiliar constantemente, de fato não há o que temer. Então, pensando nessa questão do que nós temos, o que nós temos o essencial, o que nós temos como aquelas possibilidades disponíveis para crescer, para nos realizarmos nessa vida. E aqui a gente não está nem falando de realizações profissionais, a realização do espírito imortal. Estando com uma enfermidade ou não, nós podemos fazer, estando por situações dificultosas ou não, nós podemos fazer. E quando os espíritos vêm ao nosso auxílio, porque está muito difícil e eles vêm constantemente, nós, na verdade, precisamos fazer o nosso esforço, reconhecendo que nós somos o herdeiro do nosso passado, que não há como nós, muitas vezes, postergarmos aquilo que hoje é o momento certo para nós passarmos. E a questão das emissões, né, dessa interação mente-corpo, uma questão que a gente queria falar das emissões mentais, não é somente aquilo que pode causar danos para nós, mas a associação com mentes encarnadas, desencarnadas, como no caso das obsessões, e este livro é uma grande, grande, grande ferramenta para o nosso entendimento. Então, os benfeitores nos lembram do esforço muito próprio de cada um de nós, que precisa, muitas vezes, fazer parte de uma alteração do nosso comportamento, o nosso comportamento mental, adotando normas elevadas de agir, de pensar, de sentir, mesmo que lentamente, a gente consiga alterar as paisagens íntimas e as paisagens difíceis dentro da qual nós transitamos ainda, buscando adquirir esse bem-estar e podendo administrar os aborrecimentos, as dores, né? A gente vê uma das nossas próprias coordenadoras desse grupo, a nossa Jussara, que já está fazendo a segunda, não sei, talvez a terceira cirurgia, e está ali de pé firme, querendo participar de eventos, fazendo a parte dela, mesmo com dor. Ela está buscando adquirir o bem-estar, porque já se dá conta que o que ela está passando é um reajuste, vamos dizer assim, do perispírito, e que está tudo bem, está tudo tranquilo, está nas mãos de Deus. Quanto nós já recebemos. Joana vai dizer, ninguém vive no mundo sem desafios. Por isso é que a proposta é de digerir, de assumir os acontecimentos, sobrepondo a paz íntima às ocorrências perturbadoras que buscam nos desmotivar para o prosseguimento da luta. É por isso que nós finalizamos o nosso pensamento lembrando daquilo que se encontra em Mateus, no capítulo 11, e eu me esqueço os versículos, quando Jesus disse, vinde a mim, vinde é esforço, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele não fala que eu quitarei o problema, que eu tirarei aquilo que vai te trazer o reajuste das questões do passado. Ele fala, achareis o repouso. Nós vamos conseguir administrar de uma forma correta, através dos ensinamentos dele. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Assim fica o convite que ecoa há mais de 2000 anos, e a gente joga a palavra agora de volta para o nosso querido João. Obrigado, Andréia. Excelente aprofundamento da parte da sintonia. É muito importante
a gente entender como esse processo funciona, né? Nós, então, resolvemos falar aqui desse processo, no processo de desobsessão, o papel do dialogador. Como funciona o trabalho do dialogador? A gente estuda muito mediunidade, médiums, tipo de mediunidades, tipo de médiums, trabalho dos médiums, mas um pouco menos o trabalho do dialogador. Então, nós resolvemos nos aprofundar um pouco nesse tema. O dialogador que precisa, para si próprio, fazer a ponte entre a técnica e a caridade. Nós usamos o livro, basicamente, o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é um guia para o trabalho mediúnico, um guia brilhante, um livro publicado pela FEB, e que ele nos diz que a atuação do dialogador é uma síntese entre técnica espiritual, psicologia profunda e vivência do amor cristão. Porque o processo de desobsessão é um processo de reeducação, acima de tudo. Reeducação do obsessor, do obsediado e do próprio trabalhador envolvido no trabalho. E nós precisamos nos afastar da ideia de confronto ou até de exorcismo, que é o que a gente traz das nossas experiências na Igreja Católica, e entender, para quem faz esse trabalho ou quem participa de reuniões mediúnicas de desobsessão, que a função do dialogador não é de um argumentador, ele é um agente de reconciliação. Que a função é estabelecer uma ponte entre o sofrimento do espírito que se comunica e os recursos terapêuticos da espiritualidade superior. É uma tarefa que exige não apenas conhecimento, mas, acima de tudo, transformação moral. Porque a eficácia do dialogador não está na eloquência, mas na coerência íntima. Que esses espíritos que se comunicam, os obsessores, eles são espíritos em desequilíbrio, mas eles percebem claramente a autenticidade moral do interlocutor. E essa autoridade moral, na verdade, ela funciona como um escudo vibratório, que o amor exalado pelo doutrinador, quando é sincero, gera um campo magnético que desarma a agressividade do espírito. E, ao contrário, a incoerência apenas abre brechas para perturbações. Assim, não se trata de convencer pela lógica, mas de tocar pela vibração. Então, o dialogador, quando ele atua, na verdade, ele é um terapeuta espiritual, cuja função é ouvir sem julgar, identificar os traumas e as fixações do passado e ajudar o espírito a reinterpretar a sua dor. Porque muitos obsessores têm consciências feridas, estão presos a eventos traumáticos. E quando eles são ouvidos, reduzem a resistência, quando são ouvidos com amor, e se tornam acessíveis, então, à renovação. A ideia do diálogo não é para vencer um debate, porque isso é uma tarefa, às vezes, impossível. Mas, na verdade, o que o dialogador busca é libertar uma consciência. Então, ele usa a lógica da reencarnação numa maneira de ampliar a visão do espírito, tentar tirar o espírito daquela situação que ele se encontra preso a um ato do passado que causa o sofrimento dele, obsessor, e do obsediado. E mostrar a ele que a vingança aprisiona quem pratica a vingança. Você fica preso naquele evento. E buscar redirecionar o foco do passado para o presente e o futuro. Então,
usar o amor não como um sentimento passivo, mas como uma estratégia de transformação. Mas a gente precisa lembrar que o dialogador é apenas a parte visível, e a equipe é multidimensional, porque tem os mentores espirituais que sustentam o ambiente, que realizam intervenções fluídicas e desligamentos energéticos e amparam tanto o obsessor como o obsediado. Então, a função do dialogador é manter a sintonia, a humildade e o equilíbrio para servir como instrumento fiel. Humildade sempre, porque quando você faz o diálogo, você precisa entender que não existe vitórias, nem de um lado nem de outro, apenas você está plantando sementes. E o resultado depende, no fim, do livre-arbítrio do espírito, porque o doutrinador ou dialogador, hoje em dia a gente não usa a palavra doutrinador mais, porque doutrinador implica em entender como se você estivesse a doutrinar um espírito, a impor conhecimentos, quando na verdade o que você quer é dialogar, trazer conforto, esclarecimento e ajuda ao espírito em necessidade. O orgulho é um dos maiores riscos. Então é importante a humildade, porque o orgulho compromete a sintonia espiritual. Muitas vezes o dialogador tem a tentação, e eu falo com experiência própria, porque eu trabalho como dialogador há quase 30 anos, ele se sente tentado a entrar em diálogos intelectuais com o espírito, quando, na verdade, muitas vezes o espírito sabe muito mais intelectualmente que o dialogador. Eu já tive diálogos com sacerdotes religiosos. Como é que você pode tentar explicar o evangelho para alguém que entende intelectualmente muito melhor do que você? Então, quando você vem pela parte do amor, do da compreensão e, acima de tudo, ouvir, porque muitas vezes esses espíritos sofredores, esses obsessores, o que eles precisam é ser ouvidos, eles precisam desabafar. O dialogador, uma das principais funções é saber quando calar, saber quando ouvir, saber dar o espaço para o espírito dizer o que vem na sua mente, o que ele necessita dizer no sofrimento deles. Mas é preciso que a gente entenda que na recuperação do obsidiado existe uma reconstrução da casa mental, porque você faz o trabalho de desobsessão, consegue afastar o espírito perturbador, como a gente viu no livro, os espíritos perturbadores, tanto do Carlos quanto do Lício. Mas essencial que a gente vê nesse capítulo é reconstruir o mundo íntimo do paciente. A gente precisa despolarizar o trauma. O que significa isso? Frequentemente, o obsediado está fixado nas memórias dolorosas. Então, a espiritualidade atua desmagnetizando essas cargas, como a gente viu a irmã emerenciana fazendo, e a descrição que Manuel Filomeno nos dá no começo dos capítulos. Porque o que o paciente precisa é ressignificar o passado. Então, aceitar o erro sem se identificar. Esse é o primeiro passo para a cura. Tem um ditado de muita sabedoria que diz: não adianta chorar o leite derramado, né? E o que significa chorar o leite derramado? Todos nós
com certeza já sabemos que para você ferver o leite, você precisa ficar ali de olho, porque se você se distrai, o leite derrama. Então, imagine você deixou de prestar atenção no leite fervendo ali, foi olhar o telefone, que é o que todo mundo faz hoje, e pronto, derrama o leite. Tem duas possibilidades. Ou você fica se chorando, lamentando o erro, repetindo, ai, como eu fui descuidado, ai, por que eu fiz isso? Ou então você aceita o que aconteceu, limpa o chão e segue em frente, prometendo a si mesmo prestar mais atenção na próxima vez e não se distrair com o telefone. Na obsessão, o que acontece com o obsediado é semelhante, é muito parecido com isso. Ele permanece emocionalmente ajoelhado diante do leite derramado do passado. A mente fica fixada no erro, na culpa, na dor ou na injustiça. Então, essa fixação cria um campo mental repetitivo, uma polarização que mantém o sofrimento ativo, e aí o que acontece? Fica acessível à influência espiritual inferior. A gente no estoicismo aprende com Epicteto e com Marco Aurélio uma frase muito interessante, que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Então, a verdade, as coisas acontecem. Como a gente lê o acontecimento e age para a frente é o que é importante. Tem um provérbio chinês muito interessante que diz assim: a melhor hora de plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. Então, não adianta lamentar que você não plantou uma árvore há 20 anos. Vai lá e planta uma agora, porque é a segunda melhor hora. Como a Andrea mencionou, a obsessão é um fenômeno de sintonia. Ela falou da sintonia mental. Então, a recuperação exige uma higiene mental, oração, vigilância, a substituição de pensamentos negativos. Eu sempre lembro do nosso querido Divaldo falando sobre quando você tem pensamentos inferiores, que ele dizia: não lute contra os pensamentos inferiores, leve o pensamento até o fim e substitua por um pensamento positivo. Porque se você fica lutando contra o pensamento negativo ou inferior, ele permanece dentro de você e você continua pensando nele. Se você deixa ele se concluir na mente e o substitui por um positivo, você está se livrando com uma melhor probabilidade desses pensamentos, dessas vibrações negativas. E, obviamente, a recuperação de um obsediado exige um trabalho útil e o serviço ao próximo, porque o bem praticado eleva a frequência espiritual e cria uma proteção natural. Então, é importante para o obsediado retomar o controle de si mesmo, fazer escolhas conscientes, desenvolver autodisciplina, fortalecer a vontade através de pequenas decisões diárias. Isso é muito importante quando a gente reflete nas dificuldades da vida. A gente tem a tendência de querer dar grandes passos para avançar e se frustrar com a nossa incapacidade de dar esses grandes passos. Quando todos nós podemos dar pequenos passos, todos nós podemos caminhar pouco a pouco em direção à nossa evolução espiritual. A liberdade espiritual, é preciso a gente lembrar que ela é construída gradualmente, passo a passo, erro a erro e aprendendo com nossos erros. Não entrando no processo de culpa que acaba nos prendendo no passado, acaba nos imobilizando na capacidade de tomar decisões que nos auxiliem a andar, caminhar para frente. A nossa evolução depende do aprendizado
e da combinação da evolução moral com a intelectual. Lembrando sempre que a cura não é solitária, que o ambiente familiar tem que ser harmonizado, que precisamos tentar fazer o nosso lar se tornar uma fonte de renovação íntima para nós. Obviamente, não conseguimos controlar todos os habitantes da nossa casa, do nosso lar, mas o que conseguimos transformar nós mesmos e passar aos outros eleva o ambiente espiritual do nosso lar. Obviamente, com o evangelho no lar, que funciona como uma proteção energética, e nunca esquecer do trabalho nos grupos espíritas. Os grupos espíritas que nos oferecem orientação, acompanhamento, não ter receio de dividir com o grupo as nossas dificuldades. Se você trabalha num grupo mediúnico, é importante refletir em conjunto sobre as dificuldades do grupo, analisar o trabalho que está sendo feito, sem vaidades, sem se ofender com as críticas, tentando criar um ambiente de críticas construtivas e de incentivos mútuos para fazer o trabalho gerar o resultado que serve ao crescimento de todos. Lembrando sempre que o trabalho mediúnico, o grupo mediúnico existe para a nossa própria para o nosso próprio crescimento. Muitas vezes as pessoas comentam: "Ah, mas tem tão poucos grupos mediúnicos pelo mundo, como é que pode ajudar todos os espíritos necessitados?" Na verdade, os grupos mediúnicos existem para ajudar os encarnados, acima de tudo. Os encarnados aprendem sobre a realidade da vida no mundo espiritual, recebem lições dos mentores, entendem o sofrimento dos que passam para o lado de lá sem resolver os problemas do lado de cá. Então, é importante lembrarmos disso, porque a gente ouve falar aí de grupos mediúnicos que estão usando métodos diferentes para tratar os espíritos, vibrações ou vibrações magnéticas, algumas coisas assim que você ouve falar e que não sabe de onde vem. Lembre-se que o trabalho é para os encarnados. A desobsessão, conforme apresenta Manuel Filomeno de Miranda e Hermínio Miranda, dois Mirandas, é um processo de libertação que envolve o dialogador como instrumento de amor consciente, o obsessor como espírito em sofrimento, passível de recuperação, sempre, o obsidiado como agente ativo da própria cura. Como ensina Bezerra de Menezes, o tratamento sem renovação moral é apenas temporário. A verdadeira libertação ocorre quando o indivíduo transforma sua intimidade, substituindo o sofrimento pelo serviço e o ressentimento pelo amor. Encerramos com uma frase de Bezerra de Menezes que nos diz: o amor é o único solvente capaz de desintegrar as algemas da obsessão. Encerramos os nossos aprofundamentos por aqui. Andréia, peço para você se despedir do pessoal e encerrar os nossos trabalhos de hoje. Obrigada a todos. Fantásticas colocações, João. E quem está seguindo aí, quiser ler mais, se aprofundar, é sempre importante, porque o trabalho da mediunidade, né, João, requer esse estudo constante da nossa parte. Eu amei o dissolvente ali no final. Muito obrigada a todos pelo apoio, carinho de sempre e a participação. Boa noite. Boa noite, convidamos a vocês para na semana próxima
estarem juntos conosco para a segunda parte do capítulo 17 do livro Loucura e Obsessão. Até lá!